Nesse ano de 2026, a cidade de Jaicós completa 192 anos de emancipação política. São 192 anos de emancipação política, mas que muito antes Jaicós já pontuava como lugar habitado na história piauiense. A criação da aldeia, lá no seu começo, foi de 1731. Veja só, em 1731, aqui já se aldeavam os índios na cidade de Jaicós. Que esse período foi entre 1731 e 1762. Foi quando Jaicós aldeava e os índios aqui se encontravam dificuldades para habitar na cidade, aqui no distrito de Jaicós. Mas foi no ano de 1794, quando os jesuítas aqui estavam para a redução indígenas, para proteger os índios do invasor, do homem que queria destruí-lo, e os jesuítas queriam protegê-lo. Isso foi em 1794. Mas foi em 1834 que Jaicós se emancipou como cidade. Desde o começo que Jaicós foi marcado pela sua religiosidade, lá com os jesuítas, nas reduções indígenas. Então, a religiosidade, a fé cristã sempre foi presente na nossa cidade de Jaicós. A primeira igreja que louvou a Virgem das Mercês foi em 1723. Foi no ano de 1723 que aqui construiu a primeira igreja, a primeira capela, para louvar a Virgem das Mercês, padroeira, em 1723, bem aqui, fronteiríssimo ao antigo Fórum de Jaicós. A primeira capela foi fundada pelo padre Miguel de Carvalho, Felipe Morref e Tomé de Carvalho. Eles foram fundadores das primeiras igrejas piauienses, que foi a de Jaicós e a de Oeiras. Já o segundo templo foi construído pelo padre Marcos de Araújo Costa no ano de 1837. 4 aninhos após a emancipação política de Jaicós, o padre Marcos de Araújo Costa. E, segundo a história, ela veio ser concluída em 1839. Segunda igreja, que também teve a sua segunda imagem de Nossa Senhora das Mercês, doada pela Ana do Peixe, por uma promessa que ela fez que se engravidasse e tivesse o bebê, ela daria a imagem, sim, e assim ela trouxe essa imagem da Bahia aos ombros dos escravos, passando por fazendas e mais fazendas, e cada fazenda que ela passava, os coronéis, os proprietários das propriedades, acompanhavam, faziam procissão naquela imagem. E ela conseguiu engravidar e trouxe a sua segunda imagem de Nossa Senhora das Mercês, que até hoje continua no nicho aqui na Igreja Matriz de Jaicós. O padre Marcos de Araújo Costa, nós não podemos esquecer este nome, esse religioso, político e intelectual. Ele que foi construtor das principais edificações aqui do município de Jaicós e da região. Também foi um grande educador que, seguindo o exemplo do seu pai, Francisco Marcos de Araújo Costa, o padre Marcos deu continuidade à escola Boa Esperança, que hoje é o município de Padre Marcos. Então a primeira escola foi aqui em Jaicós, pelo padre Marcos de Araújo Costa, seguindo o exemplo do seu pai, Francisco Marcos de Araújo Costa. E também construtor aqui da Casa da Câmara e da Cadeia, onde funcionou nos anos 60, 70, a Prefeitura de Jaicós, e também, logo após a Prefeitura de Jaicós, funcionou o Fórum, até alguns dias aí atrás, recentemente, aqui no Fórum, construído pelo padre Marcos de Araújo Costa, que era a Casa da Câmara e da Cadeia.
essa edificação muito antiga que hoje faz história no cenário das edificações de Jaicós, que lamentavelmente alguns já foram demolidos, né, para o progresso traz o bem, mas também muitas vezes traz algo que apaga a história das suas cidades, apagando a cultura. Mas Jaicós continua aqui no centro histórico, com alguns casarões que continuam a história, que fizeram a história dos nossos antepassados. Falando um pouquinho dos casarões ainda, nós tivemos aqui uma casa que hoje é ponto comercial da cidade, dos anos de 1839. E ela foi construída temporariamente junto com a igreja. Há historiadores que dizem que essa casa pertenceu ao padre, né? Tem muito a ver porque foi no período que o padre construiu muito. E naquela época, todos os fazendeiros tinham uma casa na cidade sede, na vila sede. Então, essa casa de 1839, que ficava aqui no centro da cidade, aqui chamada Rua de Baixo, que hoje é um ponto comercial, tem indícios que foi a casa da família do Padre Marcos de Araújo Costa. Também vamos aqui para essa outra casa, construída, segundo a história, pelo coronel Hermenegildo Lopes dos Reis, que aqui morou seu filho caçula, se não me falha a memória, Odilon Reis. Essa casa, um casarão que vai aqui da Praça Padre Marcos à Rua Desembargador João Motas. Ela hoje se encontra já caindo, já com novas construções a seus redores, mas é uma casa histórica. É uma casa que faz o cenário da cultura das edificações de Jaicós. E essas outras casas que tem por aqui ao redor da igreja, a grande praça construída pelo então prefeito Júlio Antão de Alencar. Seu Júlio foi prefeito 2 vezes nessa praça que é denominada como Getúlio Vargas. A cidade de Jaicós não pode, de forma alguma, sair desse contexto histórico, mesmo porque pontuou o Nordeste. Era a cidade, era o lugar, era a vila cerne do Nordeste. Significa dizer que era o centro das decisões políticas. Há historiadores, há comentários, não tenho embasamento concreto, que até Dom Pedro II passou aqui por Jaicós. Acredito que sim, por ser a cidade cerne, por ser uma cidade histórica, de grandes decisões políticas e ter seus líderes que foram até importantes para a independência do estado do Piauí. Como nós tivemos aí o Padre Marcos de Araújo Costa, que foi uma figura importantíssima, que contribuiu muito na independência do estado do Piauí. Essa casa, que hoje funciona atualmente a Câmara Municipal de Jaicós, que a primeira foi lá construída pelo Padre Marcos, ali no centro da cidade, mas ali no quadro da igreja. Aqui atualmente funciona a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, pelo qual eu tenho vários mandatos e fui presidente, com muita alegria, com muita honra, presidente desta casa, onde fiz um grande trabalho de acordo com os comentários de colegas contemporâneos. E esta casa da Câmara Municipal também foi presidente o Padre Marcos de Araújo Costa, que foi o presidente aqui da Câmara Municipal. Então, eu tenho essa honra de ter sido sucessor do Padre Marcos de Araújo Costa, que foi meu antecessor lá nos idos do período imperial. Essa casa aqui que funciona o Poder Legislativo de Jaicós. É um casarão que consta em mais de 100 anos, segundo comentários de historiadores, pertenceu ao Antônio Alves Feitosa, o pai de Dona Guidela, da família Feitosa aí, né? Aqui também funcionou a mercenaria e casa de família, e atualmente é a Câmara Municipal de Jaicós. Açude Tiririca
O açude de Tiririca foi construído no final da década de 70 para o início da década de 80. Foi uma construção importantíssima que mereceu a visita do então presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo, General João Figueiredo, que veio a Jaicós visitar o campo da Embrapa na fazenda Monte Alegre, onde teve o projeto piloto de irrigação por gotejamento. A fazenda Monte Alegre, de seu Rafael e toda a família Rafael, José Rafael, Geraldinho, recebeu então o presidente da República, João Figueiredo. Na época, o aeroporto estava lá presente. Eu era o presidente do Grêmio Lítero Recreativo Felipe Thiago Gomes, do Colégio da SEDEC. Nunca vi tanta gente presente. João Batista de Oliveira chegou no aeroporto de Jaicós. De lá se deslocou à barragem, o açude de Tiririca, para visitar a obra que logo no início da década de 80 foi inaugurada pelo ministro do Interior, Mário Andreasa. Foi no dia 13 de novembro de 1980 que João Figueiredo pisou em solo jaicoense, rodeado de vários ministros, governador do estado Lucílio Portela, deputados da região Humberto Reis da Silveira, Barros Araújo e outros deputados. Homero Castelo Branco esteve presente. O prefeito da época era José Nicolau de Souza. O açude de Tiririca era considerado um dos principais mananciais do estado do Piauí, com capacidade de 4,6 milhões de metros cúbicos de água. Hoje, ele se encontra um pouco assoreado, por que não dizer muito assoreado, e nós passamos por dificuldades atualmente da falta de água, mas esperamos que nossas autoridades um dia possam sanar essa situação, trazendo para cá a nossa principal adutora para a nossa querida Terra do Galo. Quero aqui parabenizar todo o povo de Jaicós, parabenizar as autoridades dessas cidades, os religiosos dessas cidades, os pais de família, as mães de família e a juventude, e dizer: continue atentos em defesa do nosso torrão, da nossa querida Terra do Galo. Salve Jaicós!